fala que quem vive apressado já começou a sua morte. E se nós pensarmos bem, os caras não morriam quando o relógio chegava a zero. Eles já estavam em processo de não vida. Uhum. Era sobrevida. Se a gente olhar para as escrituras, talvez um dos ensinos mais conhecidos no meio cristão, no livro de Eclesiastes, é de que há tempo para tudo. O facto de haver tempo para tudo é justamente a consciência que temos que despertar que não há necessidade de pressa, a fim de que nós vivamos cada momento no seu devido tempo e cada circunstância e situação da vida no tempo que é devido àquilo que nós temos que viver. Então, um pai ele vai viver a sua paternidade no momento em que a criança nascer e vai interagir com aquela criança nos seus primeiros meses de vida de uma maneira diferente que será a sua interação quando ela tiver 5, 6 ou 7 anos. Então ele não pode interagir com um bebê de 8 meses como se tivesse 7 anos. Então ali ele é um pai de um bebê, depois ele é o pai de uma criança, depois ele vai ser o pai do adolescente, depois e assim vai. E tudo isso pressupõe um comportamento. E esse comportamento não pode ser apressado. Ele precisa ser no tempo que é próprio daquela circunstância que a gente vive. Por isso, daí eu gostei muito dessa tua colocação, né? Se a gente vive com pressa, será que nós vivemos? Porque a pressa talvez nos impeça de, primeiro, refletir, obviamente, sobre Deus e aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Até porque Deus está fora do tempo. O tempo cronológico que nós vivemos é um tempo que se passa na sociedade, na Terra. No céu não tem o minuto de 60 segundos, a hora de 60 minutos. Então, esse tempo que nós calculamos, que nós vivemos dia a dia, é próprio do nosso mundo, desse mundo. E se a nossa expectativa, a nossa esperança está no tempo vindouro, na vida eterna, nós temos que nos preocupar com o tempo de Deus e não com o nosso tempo. E o tempo de Deus funciona completamente diferente e exige de nós alguns frutos para desfrutarmos desse tempo. Como, por exemplo, paciência, que é um fruto que nós temos que dar e que não permite pressa. Pelo contrário, paciência exige de nós a espera, exige de nós a calma, exige que no tempo que nós vivemos, nós saibamos sujeitar esse tempo ao tempo de Deus, para que Deus faça a obra dele na nossa vida no tempo que não está regido pelo nosso tempo. Isso é, no tempo eterno. Então, a única possibilidade de nós termos uma vida de facto, a contemplar a vida, avaliar a vida, analisar, ver aonde erramos, no outro dia evitar o erro do dia anterior, valorizar as experiências que tivemos hoje, interagir com as pessoas e apreciar a conversa, o convívio, o diálogo, pequenos detalhes da vida que dão vida a nós também. Isso nós só conseguimos fazer se não houver pressa, mas se nós vivermos o tempo no tempo certo. Entender o momento que nós estamos vivendo. E eu também concordo contigo que o nosso chamado em Deus não é um chamado para rompimento de estruturas e padrões e sistemas político-ideológicos econômicos. Até porque o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, ele diz assim: nós já temos aqui um programa fazendo uma leitura panorâmica, uma discussão panorâmica dessa carta de Pedro. Ele diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Não neste mundo, não guardada aqui na terra, mas guardada na eternidade. Então, neste mundo, e agora o que ele vai desenrolar aqui na carta, é justamente a necessidade de suportar as provações deste mundo. Quer dizer, o apóstolo Pedro não está mandando a gente mudar o sistema do mundo para acabar com as provas e tensões. Está dizendo, suportem no meio desse sistema caído, corrompido, suportem. Então, usar bem o tempo de Deus, é claro que é lutar pela justiça, é claro que devemos ajudar o pobre, o necessitado, o oprimido, sempre que nos é possível, sim, para ajudar Sal e luz, né? sal e luz, para ajudar as pessoas a suportarem as pressões da vida, assim como nós, muitas vezes, temos que ser ajudados e apoiados. Agora, apoiar, ajudar, lutar por, não é mudar a estrutura, não é transformar o sistema, porque só quem fará isso
é o próprio Cristo. É o reino de É Deus, o reino né? de Deus, né? É o Cordeiro que venceu e que volta como um leão, triunfante, reinando, que vai mudar por completo toda a maldade e acabar com o pecado e transformar por completo tudo isso que nós vivemos. Então ele fará Esse isso. messianismo, né, não pode estar em cima de De nós nós, ou da ou da igreja, igreja, ou né? do... Uma espécie de teonomia Exatamente. totalitária que a gente Uhum. vai, né, instaurar um sistema regulador que vai tirar o povo daquela opressão ou sofrimento. Isso era impossível nessa Uhum. era. Por mais que a gente vai ser fonte de Claro. influência. Ou nós conseguimos, eventualmente, mudar ou influenciar alguma lei, ahm, algum- Algumas esferas da algumas esferas sociedade, da não é? sociedade, vai trazer algum alívio, mas ela não vai ser uma sociedade justa, santa, até porque o mundo jaz no maligno. A Babilônia tem que cair, Tem que cair, como né? diz Apocalipse. Exatamente. Então, se o mundo jaz no maligno, não tem a possibilidade de transformarmos o sistema e a estrutura do mundo em algo puro, santo, perfeito. Né? Então, nós vamos, como eu falei, vamos lutar por algumas condições e esferas de exercer influência, aliviando, não salvando, não resolvendo. É até interessante que no filme o que acontece é que quando o Justin Timberlake e a, E a menina. e a menina É. começam a distribuir tempo que roubaram dos bancos para a população do gueto, o que acontece é que há um colapso na sociedade. Ou Uhum. seja, eles são messias, mas eles não conseguem salvar de fato. Eles não salvam, eles... Eles geram um colapso porque todo mundo sai dos trabalhos. Exatamente. Não há messias aqui, Inclusive, né? lá já pro final do filme vai aparecer isso, né? O sistema entrou em colapso. Então, o que eles fizeram foi, eles conseguiram, inclusive, aceder ao dispositivo que tinha um tempo, já não me lembro 1 milhão. exatamente, 1 milhão, né, de anos, De qualquer anos, é. coisa, e distribuíram aquilo. Então, muita gente que antes não tinha tempo passa a ter tempo. Só que o resultado, a conclusão é o sistema colapsou. As Não pessoas resolveu, né? não resolveu. Né? Então, é claro que ali tem, de novo, né, uma figura, um sentido político, dizendo que eles libertaram a população, especialmente as das classes mais baixas daquela opressão laboral que elas viviam, mas ao mesmo tempo faz uma outra crítica, uma contra-crítica, dizendo, olha, isso também não resolveu a condição delas, porque agora toda a gente anda em todas as zonas sociais e ninguém faz nada. Por quê? Porque o ser humano realmente ele não vai mudar o sistema desse mundo. Só quem fará isso é Cristo. Aí tem algo que a gente tem que se lembrar, e eu acho que é muito pertinente a fala do Marcelo, né? A gente já vive um novo tempo. A gente não é mais escravo do tempo na condição que o mundo emprega no uso do tempo, porque a gente vive agora o tempo do reino de Deus. Nem do Cronos, dos minutos, segundos, horas, nem do Kairos, da oportunidade, da ocasião, no sentido secular. Uhum. Agora é a ocasião de, agora é o tempo de, do que aquilo que a sociedade acha de ocasião, Exatamente. de tempo. Mas o tempo de Deus nesse sentido, né, desse Kairos, o tempo ou a oportunidade ou a ocasião que Deus tem, que Deus sopra sobre nós, de cima para baixo, Exato. do reino para nós. Exato. Aí sim, nós estamos debaixo de um outro governo, de um outro sistema, de um outro reino, e por isso livres desse algoz. Eu acho que é isso que eu senti em Paulo, lendo ali Filipenses, que é, olha, eu estou dividido. Eu queria estar com vocês porque eu posso servi-los, eu posso edificá-los. Ao mesmo tempo eu queria estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas nessa situação eu decido que o meu desejo é ficar convosco porque assim eu posso servi-los. Né? Mas nós vemos ali, parece que numa primeira leitura, parece um homem orgulhoso, né? Que olha, eu queria mesmo era estar com Jesus, mas como vocês precisam de mim, então eu decido que eu fico, porque... Mas não é isso que está acontecendo ali, né? A gente vê um homem que está livre, inclusive, dessa inexorabilidade, dessa coisa implacável que é o tempo está correndo, eu estou envelhecendo, eu preciso ser útil, eu preciso ser bênção, eu preciso plantar mais igreja. Não, calma lá. Né? Eu estou aqui para viver livre dessa jaula a partir do tempo do reino de Deus. E eu acho que todos nós precisamos aprender isso. Porque agora, trazendo mais para a terra, né, a gente fala que, né, num canal Teologando, tem um pouco de teologia em tudo, mas trazendo para a terra, a gente tá, acho que não tem uma pessoa que não diz que está com a vida corrida, que está com a rotina complicada. A gente queria fazer mais coisa do que a gente pode. A gente assume mais compromisso do que a gente devia.
Né? A gente queria ler mais livro do que a gente dá conta para ler e compra mais livro Compra do mais que livro que consegue a ler. gente consegue ler, não é? E depois todas as tecnologias estão preparadas para a vida ser rápida, né? Antes a gente ia no banco e ficava na fila, há pouco tempo atrás. Havia um dia de folga só para você ir Ir no no banco. Algumas áreas, né, de profissão tinham isso, dia de É, folga cara. para pagamento, né? Para receber o Hoje pagamento. você vai na app do teu telemóvel, do teu celular e faz de lá.